Muito bom dia, senhoras e senhores jornalistas. Hoje temos a 16ª sessão temática no âmbito das ações de divulgação dos programas inseridos no Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027. E desta feita, por hoje, temos o tema, ou o programa de expansão e modernização do setor dos transportes e logística, que tem como convidado o Sr. Secretário de Estado para os Transportes Terrestres, Dr. Jorge Benga Calumbo. Muito bem-vindo. Portanto, o nosso programa obedecerá a 3 momentos principais. O primeiro, que já está a ser executado por mim, Secretário de Estado para a Comunicação Social. O segundo momento, a comunicação, que será apresentada em síntese, num período de 30 minutos, pelo seu Secretário de Estado para os Transportes Terrestres. E o terceiro momento de interação, perguntas e respostas ou solicitação de esclarecimentos sobre um ou outro ponto que venha a ser apresentado pelos jornalistas dos órgãos aqui presentes. Tanto a mesa, para além do Sr. Secretário de Estado para os Transportes Terrestres, é composta por mim, tanto enquanto facilitador, e pela diretora do Centro de Imprensa Aníbal de Melo, a doutora Amélia de Almeida. Portanto, desta feita, vamos dar início à nossa apresentação, a sessão temática do tema expansão e modernização do setor dos transportes e logística. Eu vou pedir a vossa especial atenção para a apresentação do Secretário de Estado para os Transportes Terrestres. Secretário de Estado Nuno Carnaval, muito obrigado, bom dia, antes de mais. Doutora Amélia de Almeida, diretora do Centro de Imprensa Aníbal de Melo, caros jornalistas, distintos presentes e a todos que nos acompanham pelas plataformas digitais. Nós estamos aqui hoje, como já foi dito, para falarmos um pouco daquilo que é o programa de expansão e modernização dos transportes em Angola, e isto no decurso daquilo que é a nossa visão prevista no Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 e levarmos então ao vosso conhecimento aquilo que são, no fundo, as ações que estão em curso e tudo que perspectivamos fazer no decurso da vigência e da execução do próprio PDN. Portanto, em linhas gerais, nós vamos tecer a nossa abordagem de 2 formas principais, ou em 2 linhas orientadoras. Numa primeira vertente, nós vamos olhar para aquilo que são as realizações no setor dos transportes, aqui com enfoque ao transporte terrestre, e vamos depois olhar para as ações que estão em curso com vista à realização do Plano de Desenvolvimento Nacional, e o nosso ponto de partida é o Plano Diretor do Setor dos Transportes e Infraestruturas Rodoviárias. Este é um documento orientador, é um instrumento nosso essencial do nosso dia a dia, é um documento que foi aprovado em 2021 por via do Decreto 157/21 de 16 de junho, que tem a vigência de 20 anos e traz todas as linhas orientadoras do desenvolvimento que o setor dos transportes deve, portanto, alcançar ou seguir nos próximos 20 anos. Portanto, é o pilar de tudo que nós fazemos no setor dos transportes desde que foi aprovado. Vamos, nessa abordagem, passar também um olhar sobre o processo da reforma de Estado em curso e aqui fazermos algumas considerações sobre as transformações que ocorreram no Ministério dos Transportes e também na própria estrutura organizativa do Estado de uma forma geral, e olhando aqui para aquilo que afigura, do ponto de vista das competências atuais dos órgãos da administração local do Estado.
vamos nesta senda dar uma olhada, centrando-nos no nosso caminho, nosso ponto de partida, que foi, no fundo, olharmos para a estrutura orgânica, a forma organizacional e funcional do Ministério dos Transportes, e estamos a falar há 8 anos atrás, há 7 anos atrás, e que houve uma necessidade facilmente chegou-se à conclusão que, se quiséssemos ter um setor de transportes que prestasse um serviço eficiente, um serviço que fosse de encontro efetivamente com as reais necessidades dos nossos cidadãos, então precisávamos ter reguladores fortes. Portanto, este foi o ponto de partida das reformas que foram feitas no Ministério dos Transportes e que visavam, como já disse, conferir maior competência, conferir uma capacidade, uma eficiência melhor aos nossos órgãos reguladores, de forma a que pudessem, a partir dali, adotarem procedimentos, adotarem práticas que fossem de encontro com aquilo que universalmente fosse recomendado, a adoção das boas práticas e a adoção de procedimentos que fossem capazes de transformar a forma de agir e a forma de fazer para todos aqueles intervenientes na cadeia dos transportes. Portanto, à nossa esquerda estamos a ver aquilo que era a estrutura orgânica do Ministério dos Transportes. Nós tínhamos um instituto que se chamava INAVIC e foi transformado para uma autoridade, a Autoridade Nacional de Aviação Civil. Esta é a designação daquilo que se chamava a INAVIC. Por outro lado, tínhamos a ENANA, que hoje está transformada, portanto, houve uma cisão da ENANA e hoje surgiram 2 entidades, a SGA, que é uma entidade responsável pela gestão dos aeroportos, e a ENA, que é a empresa que cuida hoje, essencialmente, do tema que tem a ver com a navegação aérea. Por outro lado, tínhamos o INPA, o Instituto Marítimo e Portuário, e o ISMA, que é o Instituto de Hidrografia e Sinalização Marítima. Essas 2 entidades, que no fundo tinham tarefas que se complementavam, elas foram fundidas e deu origem à Agência Marítima Nacional, que hoje é a nossa entidade reguladora do setor marítimo e portuário. Tínhamos, por outro lado, o Instituto Nacional de Caminhos de Ferro de Angola e também o Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários. São 2 institutos que, de certa forma, se complementavam e fazem parte daquilo que são os entes do subsetor terrestre, foram fundidos também e deram origem àquilo que hoje se designa Agência Nacional dos Transportes Terrestres. 2 outras entidades que fundiram era o Conselho Nacional de Carregadores e o Gabinete do Corredor do Lubito, que deu origem à fusão dessas 2 entidades, a Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística de Angola, abreviada por ARCLA. Portanto, por fim, tínhamos uma entidade, que era um gabinete, que cuidava de questões ligadas à investigação de acidentes da aviação civil e que foi transformado no Instituto Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes dos Transportes, abreviada por INIPAT. Portanto, este caminho foi feito exatamente para melhor nos organizarmos, tendo entidades reguladoras que tivessem efetivamente competências no sentido de garantirem a execução daquilo que são os nossos desafios que decorrem do plano de desenvolvimento e também das próprias linhas orientadoras do nosso plano de desenvolvimento do setor dos transportes de infraestruturas rodoviárias. Naturalmente, a sustentação de tudo aquilo que está feito enquanto entidades criadas, enquanto reformuladas, enquanto desafios no setor, eles têm um pilar fundamental que é o capital humano, ou seja, sem capacidade humana suficiente e à medida dos desafios e com conhecimento capaz de conduzir as transformações em concreto, nada conseguiremos fazer. Portanto, há uma aposta na formação, e aqui é uma formação especializada, numa ótica de criação de academias
especializadas para cada um dos subsetores, dentre várias ações de capacitação e de formação dedicadas a cada uma das nossas especialidades, para que tenhamos então quadros, quer a nível dos reguladores, quer a nível dos regulados, com competências efetivamente capazes de produzir resultados desejados e colocar Angola no limiar das qualidades e nos lugares que merece estar. Temos o tema da promoção de oportunidades para a juventude. A nossa população é maioritariamente juventude, e há um tratamento especial no plano diretor, a questão de incentivar e suportar a criação de empresas de transportes tuteladas por juventude, e também dar oportunidades do ponto de vista de emprego à juventude. Portanto, este é um pilar que consta naquilo que são as nossas ações ligadas ao capital humano e também à questão do género. Durante alguns anos, o setor dos transportes foi sendo visto para alguns segmentos da nossa atividade como sendo um setor eminentemente de homens, muito mais masculinizado. Estamos a falar do setor da aviação civil, por exemplo, e o próprio subsetor ferroviário, onde encontra-se mais homens do que senhoras. Portanto, há essa tendência de promovermos o género, dando mais oportunidade, dando mais palco e fazendo com que efetivamente a igualdade do género seja uma realidade. E nós nos transportes nos acostumamos a ter senhoras que efetivamente produzem bons resultados, aquelas que lideraram equipas, aquelas que integram equipas no nosso subsetor, provaram isso. E fruto disso não deixamos à parte esta vertente, que é o trazermos para cima a importância do género e o tratamento digno que as nossas senhoras no desempenho dessas funções merecem. Vamos dar uma olhada para algumas ações em concreto, do ponto de vista daquilo que são ou que foram algumas realizações no nosso setor, e eu sublinhei que vamos focar essencialmente no subsetor dos transportes terrestres. O gráfico que aparece, e antes do gráfico tem o mapa, ele apresenta alguns indicadores daquilo que é o programa da expansão ou do aumento dos transportes públicos, digo autocarros, nas 18 províncias, e trazemos aqui um intervalo de 2019 a 2024. Sublinhar apenas que foram 1.991 autocarros é que as 18 províncias foram beneficiadas, e sublinhar aqui o facto da província de Luanda, a cidade de Luanda no caso, a província da Huila, a cidade de Lubango em concreto, e a província de Benguela, as cidades de Lubito, Catumbela e Benguela terem beneficiado de autocarros articulados, o que tem, de certa forma, contribuído para a melhoria da mobilidade naqueles locais. Temos ali um gráfico a representar uma abordagem cronológica daquilo que é o número de passageiros transportados ao longo desses anos, 2017 até 2023, sublinhar o facto de 2022 ter sido o ano em que mais passageiros foram transportados no nosso país por via de autocarros. Portanto, foram 195 milhões de passageiros e 273.775 passageiros. Comparando com 2019,
2017, que foram 130 milhões de passageiros, e isso deveu-se ao facto de, neste ano, ter sido o ano que, do ponto de vista do investimento público, terão sido alocados mais meios e coincidiu também com a entrada em circulação dos autocarros articulados. Dar nota deste gráfico, ele tenderá sempre a subir ou a descer, dependendo daquilo que é a manutenção da frota. Hoje, o tempo médio da vida útil dos autocarros no nosso país passou de 5 anos para aproximadamente 3 anos. O que significa que os autocarros estão a se estragar mais depressa, estão a se degradar mais cedo. Várias situações estão ligadas a este facto. Um deles, naturalmente, tem a ver com o estado de algumas infraestruturas rodoviárias, a situação da própria não regularidade da assistência técnica devida por parte dos operadores detentores desses meios, entre outras situações. Então, aqui há necessidade de a renovação necessária e contínua da frota por causa também da própria natureza da atividade. Tanto um autocarro, a sua natureza da atividade é andar constantemente, e isso há uma degradação natural pelo facto da atividade. E se olharmos também numa cidade como Luanda, e Lubango também já vai sendo assim, a própria velocidade comercial, estou a falar do congestionamento do trânsito, o anda para constante, também tem implicações naquilo que é a resistência ou não, a durabilidade ou não dos meios em si. Houve investimentos feitos no subsetor ferroviário, e aqui devo sublinhar, em primeira instância, a construção do ramal ferroviário de ligação do Caminhos de Ferro de Luanda ao novo aeroporto, do Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto. Foram 17 quilómetros. Aquelas duas fotografias que aparecem à vossa esquerda, a do canto esquerdo superior é a estação terminal do Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto. A fotografia de baixo é a parte do meio, provavelmente ao quilômetro 7, 8 e 9 do ramal. É uma linha toda ela suspensa, elevada, que sai do distrito da Baia até ao novo aeroporto. Foram adquiridas 10 automotoras, 10 comboios novos, modernos, para exclusivamente fazerem um serviço urbano. Nós tínhamos em Luanda, tínhamos em Benguela, tínhamos também no Lubango e o Namibe, o serviço de transporte urbano e suburbano ser feito por comboios com carruagens, aquelas adaptadas para o longo curso, o que era incompatível e distorcido naquilo que é a natureza e as características deste serviço. Então, foram adquiridas essas unidades. Aquelas imagens que aparecem são as imagens dos veículos reais. A imagem de baixo é o interior do meio deste, modernos, com uma capacidade de transportar cerca de 700 passageiros por viagem, e hoje em Luanda, com 7 unidades, este serviço está a ser feito da estação do Bungo, a Baixa de Luanda, até a Viana, e a partir do final do ano será até ao Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto, tão logo os voos comerciais começarem. Na cidade de Benguela, aonde estão 3 unidades destes veículos, estão a fazer o percurso cidade de Benguela, Catumbela e Lubito,
De igual forma, também deixou de se usar os comboios com características para comboios de longo curso, o que aumentou, de certa forma, a capacidade de transportação de passageiros nestas duas cidades. Portanto, estão previstas a aquisição de mais unidades, vamos dar uma olhada desses números mais a seguir. Ainda no âmbito das algumas realizações no domínio ferroviário, estão a ser reabilitadas em Luanda 4 estações ferroviárias: a estação do Bungo, a estação do Museque, a estação de Viana e a estação da Baia. São infraestruturas modernas e elas vão servir, por um lado, para o serviço pelo qual está a ser concebido, a sua essência, que é o serviço ferroviário, acomodar passageiros e todas as operações ferroviárias, mas, por outro lado, a maior parte dos espaços dessas infraestruturas estarão alocadas para fins comerciais diversos, ou seja, em breve serão lançados concursos para que operadores comerciais que queiram exercer a sua atividade econômica explorando essas infraestruturas puderem fazê-lo. Portanto, estações que estão preparadas e adaptadas exatamente para darem vida às comunidades onde estão inseridas. Neste slide vou sublinhar 2 itens. Um é o último, foi a concessão do Caminhos de Ferro de Benguela. Como sabem, foi concessionada o Caminho de Ferro de Benguela e todo aquele corredor ferroviário que se designa corredor do Lobito, que nós estamos a chamar o nosso corredor de desenvolvimento, não só da Angola, mas da nossa sub-região. É um processo que levou quase 2 anos a ser preparado. Portanto, lançamos um concurso internacional e um consórcio de 3 empresas europeias, a Trafigura, a Motengil e a Vectures, ganharam a concessão e só no ato da assinatura do contrato de concessão, o governo angolano arrecadou 100 milhões de dólares pelo prêmio da concessão. Portanto, há uma renda fixa, há um ganho fixo, há uma receita fixa que anualmente se reverterá a favor do governo de Angola na ordem de 2 milhões de dólares. E haverá também, nos termos do contrato de concessão, receitas variáveis que decorrerão dos lucros no decurso da própria concessão. Portanto, é uma concessão de 30 anos com a possibilidade do concessionário poder construir o troço de ligação, o ramal ferroviário de ligação Angola a Zâmbia, e se o fizer, então terá mais 20 anos desta concessão. Neste slide temos também a plataforma logística da Kahala, que há um consórcio europeu, a Flying Swan, que é holandesa, que se posicionou no âmbito das iniciativas privadas, posicionou-se na zona da Kahala, identificou o potencial agrícola daquela zona e não só, e concorreu para, em parceria com o Ministério dos Transportes, no modelo de parceria público-privada, desenvolver a plataforma logística da Kahala. Portanto, são algumas notas apenas daquilo que têm sido, na prática, os efeitos da execução do plano diretor, mas sublinhamos também, por um lado, já voltando a dar uma pincelada novamente na questão da reforma do Estado, nós olhamos também para a forma como as províncias estão organizadas em termos da possibilidade e da capacidade técnica de executarmos efetivamente e fazermos desenvolver as nossas localidades, e no âmbito do processo todo da reforma do Estado, há uma série de competências que estavam centralizadas para os órgãos da administração central do Estado, que foram transferidas para os governos provinciais. Aqui estamos a falar exatamente no domínio dos transportes terrestres,
todos aqueles transportes que se desenvolvem exclusivamente no território da província, a competência hoje para planear, para licenciar e tudo o que tem a ver com a concretização do transporte naquela comunidade, naquela localidade, é competência do governo provincial, é competência dos governos provinciais. Isto resulta das reformas, estamos numa fase da sua consolidação, o que significa que estão as províncias a serem formadas, a serem capacitadas, há alguma legislação a ser reestruturada para que efetivamente as províncias tenham o domínio da matéria e lidarem melhor com aquilo que é a realidade das nossas comunidades. Há uma nota que eu gostaria aqui de sublinhar, olhando para as nossas províncias, olhando para o nosso país num todo, que é a nossa taxa de crescimento populacional. Nós hoje andamos à volta de 35 milhões de habitantes, mas as previsões das Nações Unidas, o Fundo das Nações Unidas para a População e do próprio nosso Instituto Nacional de Estatísticas apontam para que até ao ano 2050 poderemos atingir perto de 70 milhões de habitantes. Portanto, nós estamos a falar de números sobre os quais ainda não temos a melhor dimensão do impacto do crescimento vertiginoso da nossa população no nosso dia a dia. Angola é um dos países que demograficamente cresce muito na nossa região, com uma taxa de fecundidade à volta dos 3,29%, ou seja, estamos a crescer muito e este crescimento, se não for sustentável, se não for acompanhado de instrumentos de planeamento capazes de anteciparem que determinados fenômenos ocorram sem a cautela necessária, então teremos caos do ponto de vista da mobilidade em muitas cidades. Então, esta é a razão de fazer como as normas internacionais orientam, organizar as nossas cidades, conferir e atribuir competências específicas aos nossos municípios e, junto a isso, há um desafio que foi lançado pelo Sr. Presidente da República e que foi materializado pelo Ministério da Administração do Território. Estou a falar do Prêmio do Melhor Município e da Melhor Cidade. Um dos itens para a classificação ou avaliação deste prémio é exatamente, entre outros, o sistema de transportes que cada província, que cada município, cada cidade oferece aos seus habitantes. O que eu quero dizer com isso, em termos práticos, é que se tivermos uma paragem cheia de passageiros, algures na cidade de Luena, temos que olhar para aquela cidade e para aquela administração local que deve fazer alguma coisa, ou seja, é no âmbito das suas competências que tudo isso deve acontecer. Há uma preocupação e um caminho no domínio da transição digital e também a descarbonização no setor dos transportes. Portanto, nós estamos alinhados a vários instrumentos universais que visam não só a proteção do meio ambiente, mas como também a adoção de procedimentos e políticas sustentáveis e no domínio da transformação digital. Começou a ser implementado no país o sistema de bilhética nos transportes públicos. Portanto, isso é um facto na cidade de Luanda, é um facto na cidade de Lubango e de Benguela. Paralelamente a isso, essas três cidades contam também com um centro de controle operacional para as autoridades locais melhor monitorarem as operações que as operadoras dos transportes públicos realizam. E isto aqui é só para dar uma nota. Antes deste sistema, as nossas operadoras no país, eles reportavam o número de passageiros transportados por estimativa, ou seja, calculava-se, tinha-se alguma ideia, tem quantos autocarros, terei feito N viagens e por aí tentava-se chegar a algum cálculo por estimativa do número de passageiros e sendo, no caso de Luanda, uma operação, um serviço até então subsidiado, tinha impactos depois no próprio subsídio que é atribuído com base a essas premissas. Naturalmente não havia
justiça naquilo que se fazia. Nos próximos dias será aprovado um pacote legislativo que compreende legislativo sobre a eletromobilidade, isso já no âmbito da descarbonização dos transportes, e nós temos noção do peso da poluição a que o setor dos transportes representa na globalidade, e há um trabalho feito numa comissão criada por via de um despacho presidencial, coordenada pelo Ministério dos Transportes, e integram vários ministérios, e trabalhou naquilo que é o Plano Nacional para a introdução da eletromobilidade no país. De igual forma, um conjunto de instrumentos jurídicos que vão sustentar este início, esta transição do ponto de vista da descarbonização, do ponto de vista da adoção de meios de transportes amigos do ambiente no nosso país. Provavelmente a próxima sessão do Conselho do Ministro, esta do mês de julho ou do mês de agosto, esta legislação será aprovada e começaremos a dar os passos concretos para aquilo que é a nossa política pública, que decorre também da Lei das Alterações Climáticas e outros instrumentos nossos internos, sobretudo para fazermos esse percurso sempre alinhado com o plano de desenvolvimento. Temos algumas ações que vão sendo realizadas no âmbito do reforço dos transportes nas nossas comunidades, no nosso país. 500 autocarros estão a ser alocados, foram adquiridos, estão numa fase final da aquisição. Há um processo em curso de aquisição de mais 600 autocarros. Há um projeto já validado e numa fase quase que final, do ponto de vista da criação das condições prévias para a sua implementação, que é o projeto da implantação do BRT, portanto é um sistema de transporte rápido em autocarros, no percurso estalagem até a centralidade do Quilamba. Há um projeto da reabilitação do troço ferroviário do Caminhos de Ferro de Luanda, que sai do Zenza do Itombe até Cacuzo, são 215 quilómetros. Essa linha, quando foi reabilitada depois da guerra, nos anos seguintes, este troço não foi reabilitado, portanto ela continua com as características antigas, coloniais, degradadas, como devem imaginar, e que faz com que o comboio de Luanda para Malange faça 14 horas, exatamente por causa desses 215 quilómetros. Portanto, há já trabalhos em curso para a sua reabilitação. Temos um programa ambicioso da expansão da rede ferroviária e a interligação dos três caminhos de ferro que nós temos, e temos o ramal ferroviário de 260 quilómetros que sai do Luena até ao Saurimo, que é um projeto já em curso e que depois dará uma outra ligação que sairá, no caso do Saurimo, passando por Chamuteba, paralela a 230, até a cidade de Malange, uma extensão de cerca de 560 quilómetros. Isto seria o primeiro ponto de ligação do Caminhos de Ferro de Luanda com o Caminhos de Ferro de Benguela. A figura direita tem a ver com outro projeto que já ouviram falar muitas vezes, que é o metro de superfície de Luanda. A sua primeira fase está prevista para 60 km, então há uma rede geral que compreende 149 km, que decorre também do plano diretor de Luanda, mas há uma primeira fase que são 60 km e que está na fase final. Os detalhes preliminares, as condições prévias para depois o arranque efetivo da empreitada em si. Estamos a falar de estudos, estamos a falar de temas ligados ao financiamento e estamos a falar, sobretudo, de temas ligados também com o envolvimento das comunidades na participação, do ponto de vista da recolha de tudo e mais alguma contribuição necessária para que, ao longo deste percurso, quer na fase das obras, na fase
da operacionalização do próprio modal não haja constrangimentos. Está em curso também a construção 14 passagens superiores ao longo do Caminhos de Ferro de Luanda. Portanto, este é o pacote. Nesta primeira fase são 5. Quando falo de passagens superiores, estou a falar daquela última fotografia, do lado direito, canto superior direito, são interseções rodoferroviárias. Portanto, nas passagens de nível onde o comboio se cruza com a estrada, o que acontece hoje é que quando o comboio passa, há uma retenção do trânsito e que faz com que tenhamos congestionamento, por exemplo, na de Olinda Rodrigues, na Rua dos Comandos, na Quinta Avenida, etc, etc. E isto não é bom nem para a eficiência do serviço do comboio e muito menos para aquilo que se pretende como fluidez do trânsito em toda a malha rodoviária adjacente à linha férrea. Então, este projeto vai desnivelar, ou seja, ao passar do comboio, as viaturas continuam a circular e vai eliminar também os incidentes e acidentes que têm ocorrido hoje entre colimentos e colisões nos cruzamentos do comboio com a infraestrutura rodoviária. A outra nota abaixo tem a ver com outro projeto que também está em curso, que é a segregação ou a vedação do Caminhos de Ferro de Luanda. Quem sai do Bungo neste percurso suburbano, urbano e suburbano até Viana, creio que quem fez esse percurso terá tido a noção e pouco orgulhosa e pouco animadora, é algo que nos envergonha, digamos assim, a forma como a linha se encontra obstruída com venda, vandalizada de diversas formas. Tanto vândalos subtraem a fibra óptica, que são as infraestruturas que sustentam o sistema de telecomunicações e sinalização da própria linha, desparafusam os encaixes das travessas, das linhas, ou seja, nós estamos a falar de ações de vandalização e quando são dirigidas a um modal como esse, e disse há pouco que um comboio como aquele transporta cerca de 700 passageiros, o que significa que um deslizamento, um descarrilamento que decorra de uma vandalização de uma infraestrutura, nem adianta calcular a dimensão de danos que pode causar. Tanto há países que tipificam esse tipo de invasão, esse tipo de vandalização na categoria de crimes de natureza do tipo terrorismo, não é? Um comboio descarrilado e a dimensão da população ou de passageiros que leva já nos pode dar uma ideia da gravidade de uma situação como essa se ocorrer. Portanto, a vedação visa exatamente livrarmos a linha, protegermos a linha, o que é um procedimento normal, recomendável naquelas situações em que a nossa educação, o nosso respeito às normas não chegarem ao ponto de respeitarmos as normas sem as barreiras. Temos já no fim das notas que vamos passando, fizemos a concessão do Caminhos de Ferro de Bengala, o corredor de Lubito, no caso. Agora vamos para o corredor do Namibe, que é o Caminhos de Ferro de Moçambique. Ela começa justamente no porto do Namibe e vai até Menong, passando pela província da Huila. Está em curso a preparação do concurso para a sua concessão. Vamos lançar um concurso público internacional nos moldes em que fizemos com o corredor do Lubito, e aqui nós vamos procurar no caderno de encargo colocarmos a condição ou a possibilidade
da empresa, da entidade que vier a vencer o concurso, construir duas ligações essenciais. A ligação para Santa Clara, tanto Lubango Santa Clara, e a outra ligação para o Rivungo. Tanto essa expansão da rede ferroviária, ela tem a ver com a nossa integração regional, tem a ver com o nosso desenvolvimento. Nós temos hoje as nossas 3 linhas ferroviárias, elas foram construídas e pensadas numa vertente diferente, numa vertente colonial completamente diferente, e que hoje já é uma vertente desajustada com aquilo que queremos fazer, que é a promoção da produção nacional e começarmos a promover as exportações. Esta linha tem uma diferença em relação à de Benguela. Se de Benguela ela é alimentada do ponto de vista comercial mais do Congo, mineiros, esta não. A produção é local e ela vai estar voltada, e já uma produção mineira, e não só que ocorre nessas regiões, e vai, no fundo, promover as exportações e, melhor do que isso, o desenvolvimento da zona toda e a integração da nossa região. Dar só uma nota, dando uma olhada neste mapa, daquilo que estamos a chamar a expansão da rede ferroviária e a interligação das três empresas. Sublinhar apenas nesse slide que há um troço aí no mapa que sai de Malange, portanto, a prioridade do ponto de vista da interligação das três linhas, que decorre do plano diretor e, consequentemente, do plano de desenvolvimento nacional 2023-27, que é a ligação do Caminhos de Ferro de Luanda com Caminhos de Ferro de Benguela e o Caminhos de Ferro de Moçambique, no traçado Malange, Cuito, Menongue, numa extensão aproximada de 700 quilómetros. Já temos autorização por via do despacho presidencial para a realização dos estudos e a elaboração dos projetos que depois nos irão a conduzir a uma situação do início das obras nas modalidades em que vierem a acontecer. Portanto, esta é uma ideia e o nosso caminho no sentido das nossas perspectivas para o desenvolvimento do país e, acima de tudo, a integração do nosso país com a nossa região. Último slide para terminar, vou dar breves notas sobre as plataformas logísticas. Aqui as notas têm a ver mais com a promoção de investimento privado, são infraestruturas que promovem a nossa produção nacional. Hoje por hoje, os nossos produtores, a pouca produção que ainda temos e que felizmente vai crescendo, tem-se reclamado muito a nossa pouca capacidade, não só da produção em si, mas sobretudo da própria cadeia de logística, o processo de transporte, o processo da armazenagem, o processo da distribuição e tudo mais, que no fundo é aquilo que vai fazer com que a produção ocorra. Quem produz menos produza mais, e quem produza menos ou mais consiga vender, consiga distribuir. Essas plataformas logísticas, nós temos 6 plataformas que foram escolhidas como prioritárias. A plataforma do Louvre, no Zaire, a plataforma do Soio, também no Zaire, a plataforma do Luau, Mochico, Kaala, no Uambo, e também a plataforma do Lombe em Malange. Portanto, são oportunidades de negócio, são oportunidades para investidores privados poderem efetivamente abraçar, no sentido de juntarem-se aos esforços e a juntarem-se às nossas estratégias de governação, para que possamos então melhor promover e melhor realizar todas as políticas públicas que estão voltadas para o crescimento econômico do nosso país. Portanto, são essas notas que eu trouxe de forma muito sintética. Se tivesse trazido se calhar 50% daquilo que ocorre no Ministério, estaríamos aqui provavelmente o dia todo. Portanto, estou à vossa inteira disposição e, com vossa permissão, vou me sentar. Obrigado.
Muito obrigado, secretário Jorge Benga, secretário de Estado para os Transportes Terrestres, que fez-nos aqui uma radiografia, uma fotografia evolutiva dos transportes terrestres em Angola, que tem dado sinais positivos, indutores da capacidade e da demanda exigida, sobretudo, a nível das principais cidades do país, nomeadamente Luanda, Benguela, Huila e as demais províncias de Angola. Destacou aqui as ações em cursos e perspectivas, que nos granjeia, sobretudo, bons sinais para o impulso que se impõe para a diversificação da economia e, por conseguinte, o desenvolvimento nacional de Angola, com a interligação que vai dar também a elevação e impulso às exportações, sobretudo na região da SADC e não só. Portanto, diante da comunicação e da apresentação feita pelo Sr. Secretário de Estado, vamos abrir agora este segundo momento de interação com os jornalistas para as questões, esclarecimentos que se impõem face à apresentação que foi feita aqui às telas. Não sei quem será o primeiro órgão. Tem o jornalista Helder Luandino. Já estava desconfiado. Quem segue? Hoje temos a TPA, Novo Jornal, Angope, Agência Lusa. Ok, muito bem. Jornal de Angola, está bem. Então, passo a TPA depois da intervenção do... Muito bom dia, quer dizer, boa tarde já, e seja bem-vindo o Sr. Secretário de Estado, Dr. Jorge Benga, que felizmente há muito não vem cá a esta casa. Ao grupo técnico do Ministério dos Transportes também, sejam bem-vindos. Eu sou Helder Luandino, jornalista e correspondente da TIVER, Televisão Independente do Cabo Verde. Ouvi atentamente a apresentação feita pelo Sr. Secretário e, obviamente, tenho aqui algumas questões. E começo por questionar como é que o Governo está a lidar com a degradação dos autocarros e qual é o cronograma para renovar e também melhorar a frota de autocarros, não só em Luanda, mas em Angola, uma vez em que nos últimos tempos o que mais se ouve quando começam as aulas e também a fase das chuvas é sempre esta questão que vem ao de cima. A segunda questão: qual é o suporte técnico disponível para garantir a manutenção adequada e a operacionalização eficiente dos autocarros também no contexto do programa de modernização? Estamos a falar, o Sr. Secretário fez menção que as províncias também agora estão a ter este departamento para que possam fazer o seu trabalho de forma separada. Também gostava de saber se poderia detalhar o itinerário atual do comboio. Eu coloquei aqui comboio rápido e depois justifico, incluindo as estações servidas e os planos para expandir ou melhorar esta rede. Eu questiono isto porque na zona do Calemba 2 houve casas que foram demolidas para que
um sistema de comboio passasse ali que até a quem dizia que saísse do Quilamba, junto ao estádio 11 de novembro, depois poderia sair ali a zona do Calemba 2, a zona da Nice, e ali obras que nunca mais terminam. Estamos a falar de uma coisa entre 7 ou 8, ou se não mesmo 10 anos. E houve-se muita especulação. E a última questão tem que ver com, em termos práticos, qual é a real responsabilidade dos governos provinciais na mobilidade urbana face à reforma do Estado? Obrigado. Depois segue-se. Sim, muito obrigado. Muito boa tarde. Depois a Lusa e Sim, muito obrigado. Muito boa tarde, Vossas Excelências. Eu tenho, numa primeira fase, penso, uma única pergunta. Fala-se muito nos últimos dias, pelo menos alguns órgãos de comunicação social, abordando questões ligadas à possibilidade de se implementar em Luanda o serviço de teleférico. E aqui o assunto não foi tocado, por se dar o caso que não esteja, portanto, na agenda, né? Mas se possível, trazermos essa questão de forma a esclarecer o que é que se espera, se realmente o governo de Luanda, em particular, pretende implementar o serviço teleférico. Muito obrigado. Não sei se posso. Romão de Jesus, jornalista do Novo Jornal. Em 2019 foi aprovado o Plano Geral Metropolitano de Luanda, onde foi depois inserido o BRT, que 3 anos antes, a responsável do Ministério da Construção, passam aqui o nome, fiz aqui uma anotação, a senhora Laura Alfredo havia garantido que o BRT em 2015 já estava em 47% e que em 2017 teria a sua conclusão. Entretanto, o BRT foi depois integrado para o Plano Metropolitano de Luanda. Só que de lá para cá, desde 2019, sabe-se, ou pelo menos é público, que o orçamento cabimentado para isto foram de 12 mil milhões de dólares para integrar, pelo menos é o que eu fui pesquisar e encontrei, para integrar o Plano Metropolitano Geral de Luanda, onde constava o BRT, os transportes ferroviários de Luanda, mas o metro de superfície, pronto, obrigado, peço desculpas aqui. O metro de superfície também faria parte. Até ao exato momento, pelo menos a consulta que fizemos com o Ministério dos Transportes, o Novo Jornal sabe que estes projetos já, pelo menos na última reunião do Conselho de Ministros, foram aprovados, mas estão impossibilitados de continuar por insuficiência de verbas. E pela confirmação que tivemos, o próprio Ministério dos Transportes tem um orçamento para este ano de 440 milhões de dólares, que julga ser insuficiente para a concretização destes projetos todos. A pergunta vai inicialmente para estas questões. Como é que pretendem fazer face a este plano de modernização, considerando já o Plano Metropolitano Geral de Luanda? Vai-se priorizar o que é de concreto? A segunda questão, de forma prática, em números, quanto ficou orçado toda a remodelação deste processo de modernização? A terceira questão, relacionada no caso ao fato de se ter avançado aqui que a degradação dos transportes públicos, sobretudo dos autocarros, passou de 5 para 3 anos. Como é que
está a questão da responsabilização dos autores, até porque dos atores principais, sobretudo os gestores, porque o secretário de Estado aferiu que em parte está implicada a falta de manutenção dos próprios gestores destes bens. Vão ser responsabilizados, pelo menos os implicados, sabe-se quem são, quais são os principais métodos para se resolver e ultrapassar esta questão. E ainda em relação aos autocarros, o MEIA, uma organização estudantil, fez um pedido, um abaixo-assinado, para solicitar a redução dos 150 kwanzas, que é o preço reajustado dos transportes públicos. O Governo pretende contornar esta medida ou esta situação com quais medidas de facto vai considerar este abaixo-assinado ou não? E por fim, a questão da segregação do CFL. O Novo Jornal também sabe, de fonte do próprio Ministério dos Transportes, que pretende-se criar um paisagismo em torno daquela zona toda, do Bungo ao novo aeroporto internacional de Luanda, com arborização e tudo mais, e revedar aquele espaço todo. Mas até o momento já vão sendo vistas obras paliativas em torno daquele troço, pelo menos até a Vila de Viana, da Vila de Viana até o novo aeroporto, tem novas intervenções. Como é que se prevê esta questão, considerando o fato de que os projetos pretendem avançar, ou pelo menos ainda este ano, todos esses projetos, mas já vão sendo feitas obras paliativas, e o que é que será acrescentado ou como poderá ser feito? Vai ser tudo retirado, apesar do que está a ser colocado agora, vai ser tudo retirado e colocado outro material, ou vão apenas acrescer, e quanto vai ficar toda esta remodelação? Quando fala das obras paliativas, está a falar de estradas? Não, falo mesmo das obras que foram colocados alguns cercos, pelo menos entre a Vila de Viana e ao quilômetro 30, se não estou em erro, tem aí uma nova estação depois do Parque do Tichó, tem a estação de comboio. Foram feitas recentemente algumas obras e pronto, penso que aquilo tem algum orçamento a contar. E mais do que isso, conta-se também com estas intervenções das 4 passagens que foram colocadas. Essas 4 passagens implicaram em mexidas, apesar de não tão significativas, mas mexidas consideráveis. Como é que vão ser feitas essas medidas, ou vão ser consideradas essas medidas diante do plano de remodelação geral? A Lusa e prepare-se o Angope. Muito bem. Muito bom dia a todos e a todas. Meu nome é Silvano da Silva, represento a agência Lusa. Eu gostava de colocar algumas questões à mesa, no caso do Secretário de Estado para os Transportes Terrestres, e começar pela temática voltada à expansão dos transportes públicos. Fez referência que, pelo menos nesse período, 2019 a 2024, foram 1.991 autocarros distribuídos a nível do país. Eu gostava de perceber efetivamente quais foram os custos, no caso, quanto é que o Governo gastou para este plano geral de distribuição de autocarros pelo país, e também na componente ligada à questão da renovação contínua da frota, que também fez alusão na sua intervenção, perceber-se quais foram os custos agregados também nessa componente da renovação, que deve ser contínua para a manutenção da frota de autocarros espalhados pelo país. No quadro da segunda questão, está ligada à transferência de competências. É já pública e foi também muito propalada a questão ligada à transferência da TECUL, sob gestão do Governo da Província de Luanda. Eu gostava de saber, efetivamente, quais serão os passos subsequentes para a efetivação dessa transferência de competências da TECUL, no caso da tutela, no caso dos transportes para o GPL, o Governo da Província de Luanda, sobretudo na componente ligada aos ativos e também aos passivos desta operadora. Bem, penso que concluímos o momento de perguntas e vamos agora passar para o espaço de respostas pelo Secretário de Estado para os Transportes Terrestres. Foram registradas 8 questões, 8 preocupações, o essencial. Bom, mas o Secretário de Estado pode fazer uso do microfone a partir aqui da mesa e reagir como sabe bem fazê-lo. Muitas questões.
Foram muitas questões e todas elas pertinentes, e vou procurar não deixar nenhuma dúvida. Nós, na verdade, começando pela questão das questões apresentadas pelo Hélder Luandino, a questão da degradação dos autocarros. Como é que vamos lidar com a questão da degradação dos autocarros, a questão do suporte técnico do ponto de vista da sua manutenção? O Ministério dos Transportes, até agora, é um caminho que poderá ser descontinuado, e isso depois poderei falar lá à frente, fruto de outras transformações que vão ocorrer, mas as aquisições que centralmente vão sendo feitas, elas depois, os meios são alocados para as províncias, E cada governo provincial faz um concurso do ponto de vista da comercialização desses autocarros para as operadoras que lá na província reunirem as condições. E essas condições, do ponto de vista da legislação para acesso à atividade de transportes, são condições claras. Estamos a falar da capacidade técnica, ou seja, tem que provar que tem equipas que lidam com o tema do transportes, em termos de planeamento, gestão de frota e outras temáticas mais especializadas. Estamos a falar de provar existir capacidade para assistência técnica dos meios a que se propõe colocar no exercício daquela atividade. Portanto, não pode ser autorizado sem que tenha esta prova e a capacidade financeira, entre outras. Sucede, e deixa passar aqui uma informação, nós temos no país daqueles que temos o controle como beneficiário desses 1.991 autocarros ao longo desses últimos 7 anos, 270 empresas. Apenas uma é pública, que é a Tecul. E todas elas, cada uma das províncias realizou o concurso, tem e-mails e devem garantir assistência técnica desses meios. Isto por um lado. Por outro lado, tem a parte do fornecedor. A nossa legislação diz também que toda entidade que comercializar equipamentos rodoviários deve garantir a sua assistência técnica pós-venda. Então, o que é que sucede na prática? Na prática, se esta empresa não tiver capacidade, ela não vai conseguir fazer a manutenção. Ela nunca deveria ter sido admitida do ponto de vista do exercício daquela atividade. E hoje por hoje, os relatórios que temos recebido dos governos provinciais não são bons. Não são bons. Nós temos, e antes de chegar nesses incumprimentos ou nessas situações da falta de capacidade, nós temos empresas, e vou citar aqui 2 províncias a título de exemplo. Uma província como Cabinda, e vimos nos órgãos de comunicação social no mês passado, uma das operadoras ter colocado os autocarros. Aqui o governo autorizou e comercializou aquela empresa e licenciou para exercer atividade de transporte passageiro naquela província, colocar os meios para fins alheios àqueles sobre os quais foi autorizado. Neste caso concreto, os meios estavam alugados a uma petrolífera. E nós recebemos o reporte do governo da província em como apreendeu os meios e a espoletar os procedimentos para responsabilizar aquela operadora. Temos também relatórios, no caso das Lundas, de empresas que foram autorizadas para exercerem atividade e que alugam as viaturas para as mineiras, empresas das minas, fora do âmbito sobre o qual foram licenciadas pelos governos das províncias. Ou seja, numa só palavra,
há muitas empresas que nos próximos dias certamente lhes serão retirada a licença de exercício da atividade pelos respectivos governos provinciais por incumprimento dos contratos que têm com os governos provinciais e também por exigência do órgão regulador, que é a Agência Nacional dos Transportes, que tem recomendações precisas para dar suporte aos governos provinciais e retirar do exercício da atividade aquelas operadoras que efetivamente não estão a prestar bem o serviço pelo qual estão licenciados. A renovação da frota, ela deve decorrer de várias formas, ou pelo menos de duas. Uma, ela deve decorrer do investimento natural que a operadora deve fazer. E nós às vezes ouvimos sugestões de boas pessoas, bons cidadãos, dizendo que o governo deveria deixar de operar, deixar de prestar o serviço de transportes de passageiros. No nosso país não é. O transporte, pelo menos o rodoviário, não é o Estado, não é público. Só uma empresa, a Tecul de Luanda e a ETP de Cabinda, que está numa fase ainda adormecida, em vias de ser reestruturada, mas as 270 empresas que passamos aqui a informação, todas elas privadas. Ou seja, se por um lado elas, nas províncias aonde concorreram, tiveram o suporte do Estado, por outro lado, das receitas que arrecadam, devem realizar investimentos. Devem realizar investimento. Investimento para quê? Para aumentar a frota. Aliás, os contratos que têm com os governos das províncias, há cláusulas claras. Elas devem realizar um investimento para aumentar a frota. Esta é uma via. Investimento do próprio operador. Por isso é que às vezes dissemos, aconteceu na província de Luanda, acho que na província do Namibe também, um empresário daqueles de boas iniciativas comprou autocarros, solicitou autorização ao governo local, foi licenciado e colocou os meios a exercer a atividade. Este tipo de investidores são aqueles que nós apelamos para surgirem do nosso setor. Naturalmente com suporte da banca, o que não tem sido fácil, pelas reclamações que temos recebido, a nossa banca dar o suporte necessário também a esses investidores. Por outro lado, há um caminho que ainda vamos fazendo do investimento público. Portanto, o Estado compra, comercializa numa perspectiva de quase crédito para se ir amortizando as operadoras. Bom, mas o quadro ideal, tratando-se de operadoras privadas, tem que haver rigor e começa a haver para que realizem investimento para o aumento da frota e cumprir com as obrigações todas que decorrem dos contratos que celebraram com os governos provinciais. Foram feitas 2, 3 ou 4 perguntas, todas em torno do metro, do BRT e das passagens superiores. Vou responder todas elas numa só vez, ou numa só abordagem. Vou começar pelo BRT. É verdade, sim, nos anos 2012, 2013, 2014, houve um projeto que se designou BRT, que era uma obra que tinha começado na zona do Calemba 2, conjunta Ministério dos Transportes e o Ministério das Obras Públicas na altura, e que cabia ao Ministério das Obras Públicas a construção das infraestruturas. Portanto, havia um contrato assinado com o empreiteiro, havia o financiamento e as obras tinham começado. Cabia ao Ministério dos Transportes depois comprar os autocarros e colocar o sistema a funcionar. Sucede que 3 anos depois, a fonte de financiamento daquele projeto foi descontinuada. Era um banco brasileiro que depois dos problemas que aconteceram no Brasil com este banco em concreto, estou a falar do BNDES,
Este financiamento foi descontinuado e o Ministério da Construção, na altura, não deu seguimento do processo exatamente por falta de fontes de financiamento. E então o projeto parou. Sucede, porém, que da parte do que tocava com a aquisição dos meios do mesmo projeto, foram comprados autocarros, que são os autocarros articulados que fizemos menção. O desenho inicial, as características iniciais dos autocarros, que seriam aqueles articulados, tinham especificações técnicas diferentes. Portanto, foram alteradas exatamente porque percebemos, a nível do Ministério dos Transportes, e tendo conseguido uma alternativa do nosso lado, do ponto de vista do financiamento, alocar esses meios para a cidade de Luanda, Lubango e Benguela, e estão a circular, têm estado a circular. Portanto, aquele projeto foi descontinuado, que eram as infraestruturas que estavam a ser construídas pelo Ministério da Construção. Foi feito o cadastramento do pessoal naquele percurso, foi feito o realojamento e obras iniciadas, e há um pacote de um conjunto de projetos que agora que estamos a chamar do Programa para a Melhoria da Mobilidade Urbana de Luanda, que incorpora o BRT. Aproveitamos o traçado que já existia, que sai da estalagem, passando pelo Calemba 2, a cidade universitária, ao polo universitário até a cidade do Quilamba e no outro extremo do Quilamba, no KK 5000, que será este modal de transporte em autocarros, transporte rápido em autocarros. Por um lado. Por outro lado, a rede toda projetada para o metro, que compreende uma extensão de 149 quilómetros, foi segregado e é assim que se faz a implementação de projetos complexos como esse. Elas já existem do ponto de vista do planeamento, que decorre já do plano diretor de Luanda, e depois nos outros instrumentos de planeamento. E neste caso concreto foi definido um traçado prioritário, capaz de atender a algumas necessidades atuais. Estamos a falar da zona do Benfica, pela via express, daquela avenida Fidel Castro, até ao Sequel, e depois da interseção desta via com a 230, ali ao quilômetro 25, até ao novo aeroporto. Este é o traçado atual, sobre o qual incidiu o último esforço da atualização do ponto de vista dos detalhes técnicos, dos detalhes de financiamento, para arrancar. Ao mesmo tempo, e sobre este percurso já existem autorizações, há um esforço à volta de 1,9 mil milhões de dólares. Foi feita essa pergunta também, que são as projeções que os estudos apontam do ponto de vista da estimativa de custos, e junta o outro traçado que sairá de Cacoaco, pela Orla, não é? Boa Vista, a Marginal de Luanda, a Marginal da Corimba, até ao Benfica. Este novo traçado, para quem se lembra da visita de Sua Excelência, Sr. Presidente da República na China, que terá convidado os empresários chineses para se juntarem aos nossos esforços numa perspectiva, eventualmente, de uma parceria pública ou privada, desenvolvermos este outro traçado. E este ainda estamos na fase de discussões, de recolha de intenções de vários empresários chineses e a discussão das várias modalidades em que se pode concretizar exatamente este segundo percurso. A questão às vezes que se coloca é: mas nós precisamos mesmo disto? Precisamos do metro? Precisamos de um BRT? Precisamos de mais autocarros? E aquilo que não for feito hoje, e já vimos que estamos a sofrer por muita coisa que não fizemos no país, ou que ainda não fizemos. O que não for feito hoje, o impacto lá para frente, num futuro muito próximo, será maior. Portanto, podemos ter cidades em colapso, não conseguirmos nos movimentar, juntando a taxa de crescimento que falamos há pouco tempo. Portanto, qualquer projeto que seja realizado
Na ótica da mobilidade das nossas cidades, temos que ser os primeiros a defendê-lo. Naturalmente, desde que seja feito cumprindo todos os critérios técnicos, todos os critérios necessários para que seja um bom projeto. Na sessão passada do Conselho de Ministros foi aprovado o plano diretor do município de Moçambiques, que é um instrumento de ordenamento daquele território, e precisamos isso para todos os nossos municípios do país. Há lá um capítulo dos transportes em que a recomendação é, quando a cidade de Moçambiques tiver o número igual ou superior a 500 mil habitantes, ela tem que ter necessariamente um modal de transportes, ou modais de transportes de média ou de alta capacidade. E isto para quê? Para prevenirmos que essas nossas cidades não tenham os problemas que Luanda tem, e que agora vamos atrás do prejuízo, como se diz, e outras cidades como Lubango e Benguela já começam a ter. Tá, todo o investimento nesses modais de média e alta capacidade, eles são necessários. Falou-se do teleférico. Nós sabemos que o governo da província de Luanda, creio que terá tido um encontro com uma empresa que apresentou a proposta do teleférico, e no âmbito das nossas responsabilidades, naturalmente, somos obrigados, e é necessário, não só recebermos as sugestões e as contribuições, tudo, mas há uma empresa que foi ao governo da província e apresentou a proposta do teleférico. O teleférico, em determinadas realidades, ele é um meio de transporte, só que depois cada um tem que decidir, tem que analisar, tem que estudar e melhor equacionar em que medida deve implementá-lo, para que fins, para que quando for implementado funcione efetivamente para facilitar as deslocações das populações. Tanto como devem calcular, não se trata, até aonde nós sabemos, de algum projeto em concreto e que possa merecer alguma apreciação nossa neste momento, mas se me fala do teleférico, conhecemos casos de algumas realidades que têm teleféricos, sobretudo zonas encravadas e de acesso difícil, zonas turísticas e zonas... tudo depende daquilo que a entidade que quiser resolver o problema na mobilidade vier a analisar e a decidir. Portanto, é um tema sobre o qual não temos ainda nenhuma opinião técnica, porque não é um projeto ainda em concreto, não é algo que tenha sido aprovado pelo governo como tal. Logo, a única coisa que devo dizer é que não se trata de algo de outro mundo, o que não quer dizer que foi aprovado para a cidade de Luanda. Não é isso que estamos a dizer. Os passes sociais, quantos passes foram emitidos para estudantes? Vou juntar essa questão à preocupação do baixo assinado feito pela Associação dos Estudantes, também juntar a questão que foi colocada sobre o alargamento da própria emissão dos passes. Nós falamos há pouco tempo do início do processo da transformação digital no setor dos transportes, e essa transformação digital levou-nos ao início da emissão de títulos eletrônicos, quer na ótica de bilhetes de transportes eletrônicos, passes de transportes eletrônicos que começam a ser preparados para o cidadão deixar de comprar bilhete todas as vezes que subir no autocarro e ter um cartão que vai carregando. Por um lado, seu cartão regular é o passe regular que vai começar a ser emitido dentro de pouco tempo. Foi priorizado o passe social estudante. E este passe social estudante, ele decorre, quer o passe social estudante, quer a própria questão que
foi colocada aqui, da assistência técnica dos meios e o contrato de aquisição, pelo menos dos últimos autocarros, que mostramos ali, dos 500 autocarros, ele já contempla um conjunto de serviços e um deles é o alargamento, o início e a extensão da emissão dos passes para estudantes. Os estudantes, eles têm proteção ao abrigo da própria lei de bases do sistema de ensino e de educação. Portanto, o estudante não paga no autocarro, mas precisa tratar o passe. Portanto, foram emitidos nesse momento 12.580 passes. Vão sendo emitidos todas as semanas. A província de Luanda é que mais emitiu. O que nós vamos pedir às associações, não obstante terem já feito as propostas que fizeram e o clamor, mas é apelar a uma empresa criada propositadamente para fazer a gestão do sistema de transportes nessa perspectiva do sistema de bilhética, que é a Empresa Nacional do Sistema de Bilhética, é a entidade com competências para a emissão dos títulos de transportes, nesse caso concreto os passes sociais. Estudantes têm que se mobilizar, ajudar a passar a mensagem para que adiram efetivamente aos passes que são de direito. Não se está a inventar nada, é só ir à lei de base, está lá, e que está a ser materializado agora. Isto é uma nota. As outras medidas que não existem do ponto de vista da legislação, elas podem surgir como propostas e em sede própria são discutidas e depois nas medidas que o governo toma, aprova ou não aprova. Mas o que é certo é que se está a aplicar a legislação em vigor. E a legislação em vigor, ela fala para este benefício, passe social, estudantes, antigos combatentes, idosos e pessoas com deficiência. Só que não basta ter o direito para usufruir dele. Do ponto de vista desta natureza, deste direito que decorre daquelas ações programáticas a que o governo deve realizar, deve colocar à disposição do cidadão, mas é preciso criar um conjunto de condições para que se materialize. É como o direito à habitação, não basta estar consagrado o direito à habitação e já tenho casa, não, há um percurso que deve ser feito. E estou a falar exatamente de todos os orçamentos que são feitos, se vai avaliar a capacidade de ativarmos este ou aquele benefício. Neste momento em que estamos a falar, no orçamento de 2024, foi inscrito o benefício passe social estudantes. Já estou no fim, não sou eu, foram vocês que fizeram. Há um tema muito interessante que é o parque automóvel do país. Não temos indicadores precisos, nós não temos indicadores precisos. E sim, é verdade, pergunta-se isso cria embaraço na definição de determinada estratégia, cria embaraço. O que temos feito para a elaboração de determinados projetos como esses que falamos aqui são estudos de tráfego. Portanto, olha-se para determinadas vias, determinadas zonas e há um levantamento que se faz, portanto, são estudos próprios, tecnicamente falando, da contagem de tráfego, vermos os fluxos e esses indicadores depois nos permitem dimensionar se vamos pôr estrada de que largura, com quantas faixas, qual a estimativa dos usuários, se vamos pôr autocarro, vamos pôr metro, portanto, há aqui um estudo de origem e destino, os movimentos todos, que em sede prévia da elaboração desses projetos para os modais de transportes, quer de média, de alta capacidade e não só, são feitos. E qual é o nosso problema? E que agora começa a ser superado. Portanto, nós temos o processo da entrada dos veículos no país, que são as nossas portas, fronteiras. Nós temos os portos, temos as fronteiras terrestres, uma viatura ou outra vem por fronteira aérea. Então temos esse registro via AGT, que tem
tem que pagar imposto para o veículo entrar e é um registro quase que garantido. Depois temos um segundo registro, que é o registro que se faz para o veículo a motor circular na via pública, via Polícia Nacional, a atribuição das matrículas. A um dado momento tínhamos a taxa de circulação, que agora evoluiu para o imposto, mas a questão é, então quantas viaturas são? Aquelas que entraram ou aquelas que estão matriculadas? Ou aquelas que pagaram a taxa de circulação? Mas tivemos também situações em que algumas viaturas entravam no país exatamente sem termos toda a visibilidade a nível dos portos ou a nível das autoridades aduaneiras. Ora, o processo que está em curso nessa altura com a instituição do imposto sobre o veículo é exatamente termos essa visibilidade, primeiro, de quantos veículos são. Foi-se buscar uma base de dados que existia ou que existe na Conservatória de Registro de Automóveis, ainda vai levar algum tempo para a consolidação. E a partir da altura em que passou para imposto, então qualquer um de nós detentor de um veículo acidentado, queimado, fora de circulação ou não, temos que dar alguma informação às entidades tributárias sobre aquele patrimônio que consta no registro como meu patrimônio. Ou seja, acidentou sem recuperação, sendo imposto sobre aquele veículo que está em meu nome. Se eu não der baixa, eu vou continuar a pagar e ele vai contar como mais um veículo. O que sucedia antes dessas transformações que estão em curso é que um veículo matriculado em 98, vamos contar que existe ou não no parque automóvel. Um veículo que entrou em 2021, existe? Será? O que entrou o ano passado provavelmente esteja a circular. Será? Portanto, o único mecanismo que nos vai garantir com alguma fiabilidade é o IVM e agora instituído o documento único, que é, no fundo, o título de propriedade. Portanto, vai na base de dados sobre o título de propriedade automóvel, estão lá quantos veículos estão registrados e os seus devidos proprietários. A partir da altura em que o proprietário perder o veículo por alguma razão, for inutilizado ou uma avaria, sair de circulação definitivamente, obrigatoriamente terá que dar baixa sob pena de não querer incorrer no pagamento do imposto periódico. Então, este vai ser o momento próximo que vamos chegar próximo dos indicadores efetivamente sobre o nosso parque automóvel. Última pergunta, amigo Jeremias do Jornal da Angola e também acho que o Hermenegildo, leste da Angola, a promoção do desenvolvimento do leste por via das plataformas logísticas, o corredor do Lubito e outras iniciativas, a questão da ligação dos ramais ferroviários aos pontos de produção e o aproveitamento dos rios para fins dos transportes. Nós no leste temos a plataforma do Luau, vai ser concessionada. Nós no leste temos hoje, e falamos há pouco tempo, do percurso que estamos a fazer para conectar Angola a Zâmbia, portanto, a partir do Luacano até a Jimbe, fronteira com a Zâmbia. São 259 quilómetros de ramal ferroviário. Não é uma ligação por acaso, e a própria plataforma logística não vai ser concessionada por acaso. Portanto, há aqui já uma série de projetos concretos que visam o desenvolvimento do leste. A construção do ramal ferroviário Luena-Saurimo foi iniciativa das comunidades locais.
que sentiram-se encravados, e é verdade, ainda estão encravados do ponto de vista do transporte daquilo que é produzido naquela zona. Aliás, hoje por hoje, quem ficar atento e verificar como é que o comboio que sai do Cuito ou do Ambo para o Luena, em que condições do ponto de vista da procura, vai perceber que o que foi apresentado aqui e o que está previsto no Plano de Desenvolvimento Nacional tem razão de existir. É mesmo para promover o leste, e é esta promoção do leste que vai fazer com que a linha saia do Saurimo para Malange. E olhando para o outro lado das infraestruturas rodoviárias, a estrada 230, que também, até aonde sabemos, está numa fase muito avançada em termos da ligação dessas duas localidades. Portanto, é para dizer que o leste é uma das nossas prioridades, do ponto de vista da promoção do seu crescimento. Pronto, os ramais ferroviários dependem de uma infraestrutura, um polo privado, e temos vários polos privados ao longo do corredor do Lubito, e temos recebido solicitações de entidades privadas. Portanto, eles escrevem: eu tenho aqui a minha zona de estocagem, a minha zona de armazenamento, e precisamos que nos ajudem a construir o ramal. Portanto, há equipas técnicas próprias, pode ser o caso, no caso do corredor do Lubito, caminhos de ferro de Benguela, tem equipas especializadas, vão construir, a entidade promotora naturalmente realiza o suporte do ponto de vista do financiamento da empreitada, e esta é uma modalidade. A outra, sendo uma zona de interesse público e não havendo outra modalidade de fazer, o Estado realiza o investimento. De outra forma não se pode. Pronto. Basicamente, sei que podia ter falado muito mais, mas também sei que falei mais do que se calhar seria esperado. Secretário Nuno, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, secretário Jorge Benga, pela explanação que o fez. Eu gostaria de fazer aqui duas notas finais. A primeira, naturalmente, de reiterar os nossos agradecimentos pela presença e pela comunicação que o fez. Fê-lo de forma brilhante, construtiva, transparente, de forma frontal, diante dos desafios que se tem da Angola. Portanto, o Sr. Secretário, na sua locução, na sua comunicação, olhou sobretudo e destacou o rácio da sua comunicação para o Plano Nacional de Retorno dos Transportes e das Infraestruturas, assente sobretudo num plano de integração regional, ampliação, expansão das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias de Angola, olhando prioritariamente as suas ações para o capital humano, em particular dos jovens, que por sinal constituem a maior franja da nossa população, destacando de igual forma a promoção e integração do género. É preciso que de facto haja esse processo de integração. Isto, no cômputo geral, augura-nos um bom presságio de futuro, um bom presságio de sustentabilidade da Angola que queremos, e transborda, em particular, a construção e projeta Angola de um futuro orientado para o desenvolvimento sustentável, para o progresso e, sobretudo, as ações potenciadoras ao crescimento, integração e progresso de Angola. Referia-se na sua locução que, se não fizermos hoje o que deve ser feito, podemos colapsar. E é certo que só teremos um futuro melhor se fizermos bons investimentos no presente, sobretudo nas pessoas e nas infraestruturas. E posto isso, o retrato e a fotografia evolutiva que acabamos de acompanhar projeta-nos para um país de referência regional, mundial, e um simbolismo para Angola e para os angolanos.
Muito obrigado, Sr. Secretário, e quero finalmente agradecer também a presença aqui dos quadros séniores do Ministério dos Transportes, dos diretores nacionais, dos PCAs e finalmente as nossas e nossos jornalistas que tiveram aqui uma intervenção também brilhante nesta 16ª sessão. Temos as palavras respondidas, Excelência. Muito obrigado e estamos no final. O senhor jornalista devia ter contestado na altura com o seu secretário. Está na mesa, o seu secretário, agradecido, respondidas. Está na mesa. Está bem. Qual é a questão? Ligada à TECUL, respondeu, à transparência e também ao orçamento que nós temos também em relação ao orçamento global dos recursos do país. Ok, é rápido. Também se vai se abandonar o metropolitano de Luanda e vai se adaptar um novo, a minha questão é independência. Qual era o orçamento global de toda esta mudança que foi feita em nível dos transportes? Ok. Eu também vi nas redes sociais transferência da TECUL para o GPL. Não ocorreu transferência da TECUL para o governo da província de Luanda. Portanto, há um trabalho que está a ser feito no âmbito da municipalização dos serviços, do reforço das competências dos órgãos da administração local do Estado, que provavelmente poderá ter sido de forma pouco atenciosa interpretado como transferência da TECUL para o governo provincial de Luanda, né? Não estou a dizer que um dia não possa ocorrer, muito pelo contrário, mas não há transferência nesse momento em que falamos, como vimos nós todos, da TECUL para o governo provincial de Luanda, e quando tiver que acontecer, naturalmente, saberão previamente. Os programas de investimento público, e falando desta abordagem que nós fizemos, nós o que estamos a fazer nesta altura, identificamos as prioridades, e tudo que falamos aqui consta no leque das prioridades, e há um exercício que é feito com o Ministério das Finanças para, de forma, e com as empresas também contratadas, para procurarmos ser o mais objetivo possível em prevermos o nosso cronograma de ações na execução plurianual de cada um dos projetos. Estamos a falar, do ponto de vista da execução física, o que é que se poderá fazer no próximo ano 2025 para cada um desses projetos, por um lado. Depois, qual é a nossa capacidade, Estado angolano, em realizarmos os desembolsos financeiros desses projetos que estão elencados como prioridades? Esta é uma outra premissa. Logo, na elaboração do orçamento de Estado, junta-se tudo aquilo que é a previsão das receitas que serão arrecadadas e essas despesas que nós já sabemos que no próximo ano queremos realizá-las. Então, nós estamos a ser muito prudentes e tudo isso está a ser feito em estreita coordenação com o Ministério das Finanças. Uma nota relevante nas nossas fontes de receitas, e eu aqui dei o exemplo da concessão do corredor do Lubito, e que foram para os cofres do Estado 100 milhões de dólares. Há essas fontes de receitas que não eram muito comuns, pelo menos ao nível do nosso orçamento e do nosso Ministério, que são receitas que advêm das concessões, portanto, fora daquelas nossas receitas habituais, não é? Petróleo e tudo mais, já vêm fora das receitas petrolíferas. Não é fácil eu olhar para 2019, 2020 e lhe dizer agora de forma clara o quanto é que gastamos nesse pacote todo. Podia até fazê-lo se eventualmente tivesse essa compilação toda feita. Mas só para lhe dar esta nota, a previsão da elaboração dos orçamentos ela é feita mais ou menos desta forma
agora mais do que nunca, por causa das restrições e da contenção que é necessária fazer, ao ponto de evitarmos dar início a um projeto e não chegar a concretizá-lo. Este alinhamento está a ser feito. Aquilo que for inscrito para o orçamento de 2025, vamos partir do princípio que a nossa previsão da arrecadação de receita, ela nos indica que teremos capacidade de sustentar aquilo que está inscrito para ser feito em 2025. Era mais ou menos essa nota. Espero não termos mais 5 questões não respondidas. Não são simples. Eu pedi na minha abordagem, na primeira questão, que o Ministério dos Transportes dispõe deste ano um orçamento de 440 milhões de dólares para suprir as suas necessidades. E questionava se os projetos apresentados constam de qual fonte de financiamento deste orçamento parlamentar para o Ministério, ou se existe, talvez, uma outra entidade que financia ou que pretende financiar estes projetos com a pretensão de iniciar, se calhar, este ano. E a minha sublinha aqui, já para terminar, que estes são projetos, segundo a fonte que nós consultamos a nível do Ministério, são projetos que um deles já tem, inclusive, já está em decreto do Presidente em despacho presidencial, já tem, inclusive, também o ponto, ou o sinal verde do Ministério do Tribunal de Contas, mas que só não avançam, segundo a fonte, por falta de financiamento. Já percebi. Este é a questão do circuito da formalização de um contrato antes do seu arranque. A maior parte dos projetos de investimento público dos setores de infraestruturas no geral no país, e os transportes é um deles, são financiamentos externos. E o processo que nos leva à ativação de um financiamento externo, ele obedece um circuito longo, por causa de questões de compliance, questões do próprio nível de endividamento. Portanto, há uma discussão própria. Tanto o financiamento existe, está confirmado, vamos ativá-lo, reúne as condições, os termos e condições dos financiamentos que normalmente estão autorizados para o nosso governo contrair, ele é contraído, mas ainda assim há um processo do ponto de vista da negociação que culmina com um contrato de financiamento que é celebrado entre a entidade financiadora e o Ministério das Finanças. E devo lhe dizer que é um processo que intervém não só o Tribunal de Contas, intervém o Banco Nacional, intervém a Procuradoria-Geral da República. Portanto, há uma conformação própria que é feita para que se garanta efetivamente que se evite qualquer dano ao país. Obrigado. Eu penso que foram questões respondidas. Eu penso que os jornalistas saem daqui satisfeitos. Não? Ok, isto é muito bom, é muito bom. Portanto, tal como me referi no início, portanto, é comunicar com transparência para que, de facto, se possa alcançar e atingir os objetivos de inclusão, integração comunicacional. Bem, Excelência, Sr. Secretário de Estado Jorge Benga, Secretário de Estado para os Transportes Terrestres, nós queremos mais uma vez reiterar os nossos agradecimentos, bem como a equipa que o acompanha, e de igual forma os nossos jornalistas que se fizeram presentes hoje. Portanto, eu penso que foi uma abordagem, uma interação construtiva, é exatamente este o objetivo que pretendemos com o comunicar por Angola e para os angolanos. Muito obrigado e até a próxima sessão.